Em 1990, o filme Esqueceram de Mim levou milhões de famílias ao redor do mundo ao riso, mas 35 anos. Depois, olhando para trás, percebemos que por trás daquele sorriso se escondia um destino cruel. Algumas pessoas se afogaram na fama cedo demais e mortes repentinas abalaram Hollywood. Você consegue adivinhar quem são? Vamos descobrir as verdades chocantes por trás deste clássico do cinema infantil. Ed Bracken como Sr. Duncan. Aos 77 anos, Ed Bracken estrelou Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York, 1992 como o Sr. Duncan, o gentil dono de uma loja de brinquedos e símbolo de generosidade na agitada metrópole de Nova York. Embora fosse apenas um personagem coadjuvante, sua interpretação do homem compassivo causou profunda impressão, tornando-se o ponto alto de uma carreira de mais de meio século. Edward Vincent Bracken nasceu em 7 de fevereiro de 1915, em Astoria, Queens, Nova York, em uma família da classe trabalhadora. Desde os 9 anos de idade, ele se apresentou no palco do vaudeville para sustentar a família e realizar o sonho de se tornar um artista. Sua infância aparentemente feliz foi, na verdade, repleta de dificuldades. O primeiro casamento de Ed fracassou rapidamente, deixando-o amargurado e desiludido. Mais tarde, ele encontrou estabilidade com sua segunda esposa, Connie Nickerson. No entanto, mesmo nesse casamento estável, Bracken enfrentou conflitos profundos. De um lado, os aplausos do público, de outro, sua vida familiar frequentemente negligenciada devido à sua agenda lotada. Mais tarde, ele admitiu com pesar que havia permitido que sua carreira o roubasse de um tempo precioso com seus entes queridos. Os aplausos do público jamais conseguiram aliviar a solidão quando a cortina caiu. Em 14 de novembro de 2002, Ed Bracken faleceu em Glen Ridge, Nova Jersey, aos 87 anos, apenas 3 meses. Depois de Connie. A morte deles levou muitos a acreditar que seu coração havia parado de bater sob o peso da perda. Ele deixou para trás cerca de US 2 milhões em bens, incluindo uma pequena casa em Glen Ridge e vários itens de memorabilia do palco. Uma vida cheia de risos na tela, mas por trás dela, lágrimas que poucos conhecem. No entanto, 35 anos se passaram. Esqueceram de Mim. Não é mais apenas um lendário filme de Natal. O filme se tornou um espelho, refletindo as verdadeiras tragédias das mesmas pessoas que um dia nos fizeram rir até chorar. Dentre esses rostos famosos, qual história mais tocou seu coração? Deixe um comentário abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para se juntar a nós e descobrir as histórias não contadas por trás do brilho de Hollywood. Macaulay Culkin como Kevin McAllister. Macaulay Culkin se tornou o astro-mirim mais brilhante de Hollywood quando aos 10 anos interpretou Kevin McAllister em Esqueceram de Mim, 1990. O menino travesso que foi deixado para trás no dia de Natal, com seu olhar penetrante e sorriso inocente, porém travesso, ficou para sempre gravado na memória de milhões de espectadores em todo o mundo. 2 anos depois, aos 12 anos, Culkin reprisou o papel de Kevin em Esqueceram de Mim, 2 Perdido em Nova York, 1992, consolidando seu status como o filho de ouro do cinema americano. Por trás da tela brilhante, no entanto, uma infância sombria consumia silenciosamente sua vida. Macaulay Culkin. Culkin nasceu em 26 de agosto de 1980 na cidade de Nova York. Terceiro de 7 filhos. Culkin morava em um pequeno apartamento em Manhattan. A pobreza e a instabilidade lançaram uma sombra sobre sua infância. Mas a maior dor veio de seu próprio pai.
Kit Culkin, um homem dominador ciumento e agressivo. Macaulay admitiu mais tarde que seu pai era frequentemente violento e controlava todos os aspectos de sua vida, enquanto o mundo celebrava o garoto que interpretava Kevin naquele pequeno apartamento. Macaulay era apenas uma criança aterrorizada pela ira do pai, forçada a estrelar filme após filme, tornando-se a fonte de renda da família. Aos 15 anos, incapaz de suportar mais, Culkin fez o que poucos poderiam imaginar. Ele processou os pais para retomar o controle de seu patrimônio avaliado entre US 15 e US 20 milhões. No entanto, essa vitória apenas confirmou que sua pânica infância havia sido completamente roubada, substituída por solidão, traumas psicológicos e cicatrizes que nunca cicatrizaram. Macaulay Culkin tem agora 45 anos. Após anos de escândalos, vício em drogas e um casamento fracassado, ele encontrou as pazes com sua companheira Brenda Song e seus 2 filhos pequenos. Embora sua carreira nunca tenha retornado ao auge da juventude, o patrimônio líquido de Culkin é estimado em US 18 milhões, e ele possui uma casa em Los Angeles e um apartamento em Nova York. Jerry Baman como tio Frank McAllister. Aos 49 anos, Jerry Baman apareceu no filme Esqueceram de Mim, de 1990 como o tio Frank McAllister, um tio avarento e rabugento que fazia o público rir. 2 anos depois, aos 51 anos, ele retornou em Esqueceram de Mim 2, perdido em Nova York, de 1992, consolidando o lugar do tio avarento como um personagem memorável da série clássica, mas as luzes brilhantes na tela não conseguiram dissipar a escuridão silenciosa que envolvia sua vida real. Jerry Baman nasceu em 18 de setembro de 1941 em Independence, Kansas. Seu casamento com a diretora de cinema, Emily Mann, parecia estável. No entanto, depois de muitos anos, a vida a 2 se desfez dolorosamente e terminou em um divórcio amargo. O fim infeliz não só o privou da vida familiar, como também prejudicou seu relacionamento com seu único filho, Nicholas, um rompimento que se aprofundou ao longo dos anos. Evitando a família, Baman se dedicou ao trabalho, mas sua carreira se concentrou principalmente em papéis coadjuvantes. A instabilidade financeira o assombrava constantemente, transformando sua vida em uma série de dias estressantes e desesperadores. Além disso, décadas de tabagismo como forma de escape arruinaram gradualmente sua saúde. Por trás de sua personalidade séria nas telas, Baman era na realidade um homem destruído, lutando contra a solidão, a doença e a exaustão emocional. Em dezembro de 2024, Jerry Baman faleceu aos 83 anos, devido a complicações após uma queda inesperada chocando o público. Ele morreu em paz com uma fortuna modesta de cerca de US 1 milhão, composta apenas por uma casa em Los Angeles e alguns carros velhos. Joe Pesci, como Harry Lime. Aos 47 anos, Joe Pesci interpretou Harry Lime, um ladrão astuto, impulsivo, porém espirituoso, em Esqueceram de Mim, 1990. Seu personagem ao lado de Marv tornou-se uma lembrança aterrorizante e hilária para milhões de jovens espectadores. 2 anos depois, aos 49 anos, Pesci retornou em Esqueceram de Mim 2, perdido em Nova York, 1992, consolidando sua imagem de criminoso desajeitado, mas inesquecível. Enquanto o público ria das palhaçadas de Harry Lime, o próprio Pesci vivenciou tragédias pessoais inimagináveis. Joe Pesci nasceu em 9 de fevereiro de 1943 em Newark, Nova Jersey. Cresceu em uma família pobre da
classe trabalhadora de imigrantes italianos, com um pai operador de empilhadeira e uma mãe cabeleireira. No entanto, a verdadeira dor em sua vida eram seus relacionamentos. Pesce sofreu 3 casamentos fracassados, cada um dos quais o deixou com profundas feridas emocionais. O mais doloroso foi seu casamento com a atriz Claudia Haro, a quem ele considerava seu destino. Após o divórcio, Haro foi condenado em um caso sensacionalista de tentativa de homicídio de outro ex-marido. Embora não estivesse diretamente envolvido, Pesce foi arrebatado por uma tempestade midiática, com sua reputação manchada por um escândalo. Horrível. O homem que ganhou um Oscar por seu papel em Os Bons Companheiros agora enfrentava o desprezo e a desconfiança do público. Na tela, ele era feroz e durão. Fora das telas, ele era um homem solitário, constantemente se afastando de Hollywood, exausto pela pressão e pela dor pessoal. Em 2025, Joe Pesci tinha 82 anos. Ele escolheu uma vida de reclusão, longe de escândalos, aparecendo apenas esporadicamente em projetos raros, como O Irlandês, 2019. Seu patrimônio líquido é estimado em US 50 milhões, incluindo uma luxuosa mansão em Nova Jersey e uma coleção de carros caros. No entanto, nada disso compensa a perda que ele sofreu na vida real. John Candy, por Gus Polinski. John Candy interpretou Gus Polinski em Esqueceram de Mim, 1990, o alegre príncipe polonês que ajuda a mãe de Kevin a voltar para casa em seu momento de desespero. Aos 40 anos, em um breve papel coadjuvante, ele criou um dos momentos mais comoventes do filme. Enquanto o público ria de seu humor, o verdadeiro Candy lutava contra sua dor oculta e um corpo cada vez mais enfraquecido pela doença. John Franklin. Candy nasceu em 31 de outubro de 1950 em Newmarket, Ontário, Canadá. Uma tragédia atingiu seu pai, que morreu de doença cardíaca quando Candy tinha apenas 4 anos, deixando um vazio no coração do menino que jamais seria preenchido. Sem pai, Candy cresceu em uma família pobre da classe trabalhadora e católica. Ele sonhava em se tornar jogador de futebol profissional, mas uma grave lesão no joelho na adolescência pôs fim a esses sonhos e o deixou sem ajuda. A lesão física rapidamente se transformou em psicológica, deixando-o com uma constante sensação de fracasso. Insegurança. À medida que envelhecia, ele lutava cada vez mais contra o ganho de peso, a ansiedade e os ataques de pânico. As pressões do trabalho, uma agenda exigente e os hábitos de comer em excesso, fumar, beber e até usar cocaína destruíram gradualmente seu corpo. Candy era casado com Rosemary Hobor e tinha 2 filhos pequenos. No entanto, as pressões da doença e do trabalho deixaram seu lar repleto de tristeza. Ele tentou dieta e exercícios para escapar do destino genético da doença cardíaca, mas a sombra persistiu. Em 4 de março de 1994, aos 43 anos, John Candy morreu repentinamente, durante o sono no México, vítima de um ataque cardíaco durante as filmagens do filme Wagons East. Sua morte repentina chocou o mundo, especialmente porque ele havia se mostrado animado no set no dia anterior. Candy deixou para trás cerca de US 10 milhões em bens, incluindo uma casa em Toronto e inúmeras peças de memorabilia cinematográfica. Fãs ainda deixam flores e fotos de tio Buck e Esqueceram de Mim em seu túmulo no cemitério Holy Cross em Los Angeles. É um lembrete doloroso de que ele viveu para trazer alegria a milhões. Mas no fim das contas, ele faleceu sozinho, deixando um vazio insubstituível no coração de seus fãs. Kieran Culkin, como Fuller McAllister. Aos 8 anos de idade,
Kieran Culkin ganhou fama mundial por seu papel em Esqueceram de Mim 1990, interpretando Fuller McAllister, o primo de óculos conhecido por fazer xixi na cama. Este papel aparentemente insignificante tornou-se um clássico na história dos filmes para a família. 2 anos depois, aos 10 anos de idade, Kieran reprisou seu papel em Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York, 1990, e 2, associando mais uma vez o sobrenome Culkin à inocência, ao charme juvenil e a uma sutil dose de realismo pungente, Kieran Kyle. Culkin nasceu em 30 de setembro de 1982 na cidade de Nova York, o quarto de 7 filhos. Ele cresceu em um apartamento apertado em Yorkville, onde a família se espremia em um espaço que mal cabia o casal. Em vez de uma infância acolhedora, Kieran suportou a dureza do pai Kit Culkin, um ator fracassado que descontava sua amargura e ciúme nos filhos. Kieran mais tarde se lembrou de ter sido abandonado, tratado como um fardo e recebido apenas amor genuíno de sua mãe Patrícia. Brentrup, que sustentava a grande família com suas mãos calejadas. A falta de bens materiais aliada ao abuso psicológico transformou a infância de Kieran em uma luta pela sobrevivência, na qual o amor da mãe era seu único refúgio contra a dor infligida pelo pai. Essas feridas psicológicas não desapareceram com a idade. Kieran lutava com relacionamentos pessoais, atormentado por medos de abandono e solidão. Embora tenha encontrado o amor e constituído família com Jazz Charton tendo 2 filhos pequenos, ele admitiu que ainda nutria medos de ser um mau pai, assim como seu pai. Kieran também lutava contra problemas de saúde mental. Quanto mais os holofotes brilhavam, mais profundo era o vazio dentro dele. Vezes ele até pensava em desistir de tudo, pois seu passado conturbado o assombrava, impedindo-o de aproveitar plenamente o presente. Kieran Culkin completaria 43 anos em 2025. Ele continua sendo um dos atores mais respeitados de Hollywood, com uma vasta carreira e inúmeros prêmios de prestígio. Seu patrimônio líquido é estimado em US 5 milhões, composto por uma casa em Los Angeles, um apartamento em Nova York e carros de luxo. Catherine O'Hara por Kate McAllister. Aos 36 anos, Catherine O'Hara interpretou Kate McAllister, uma mãe arrasada e desesperada que perdeu o filho em Esqueceram de Mim 1990. Sua ansiedade, amor e anseio pelo reencontro nas telas tocaram o coração de milhões de pessoas no mundo todo. 2 anos depois, aos 38 anos, ela retornou em Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York 1992, mais uma vez, deixando uma marca indelével no coração de gerações de espectadores. Mas por trás dos holofotes e dos aplausos constantes, a vida privada de O'Hara escondia um lado obscuro que poucos conheciam. Catherine Ann O'Hara nasceu em 4 de março de 1954, em Toronto, Canadá, em uma família católica irlandesa de 7 filhos. Ela cresceu em condições precárias e com pouco espaço, sempre se sentindo uma voz silenciosa e perdida em uma família superlotada. Essa infância a fez se sentir solitária, mesmo cercada de pessoas. Já adulta, O'Hara pareceu encontrar estabilidade quando conheceu o designer de produção Bo Welch. Eles se casaram em 1992 e têm 2 filhos, Matthew e Luke. Mas a felicidade não durou para sempre. Após 24 anos, o casamento terminou em um divórcio amargo, deixando O'Hara com um vazio que nunca desapareceu. A desintegração da família ocorreu em um momento em que ela enfrentava duras críticas de Hollywood. As ligações diminuíram, os roteiros diminuíram,
e o silêncio no palco levou O'Hara a longas noites sem dormir, olhando para o espelho e se perguntando: será que o público ainda me quer? Era uma época em que ela vivia deprimida solitária, e o medo de envelhecer pairava sobre ela, como uma sentença suspensa. Agora Catherine O'Hara tem 71 anos depois de toda a dor e sofrimento ela. Escolheu uma vida mais tranquila, dedicando-se apenas a projetos que realmente importavam, dedicando o resto do tempo aos filhos. Seu patrimônio líquido é estimado em US 10 milhões, composto por uma casa de luxo em Los Angeles e um apartamento em Nova York. Daniel Stern como Marv Merchants. Daniel Stern tornou-se parte inseparável das memórias de infância de milhões de espectadores quando aos Stomgleby, 33 anos, interpretou Marv Merchants, o ladrão maluco. Desajeitado, mas adorável em Esqueceram de Mim, 1990. Interpretando o personagem ao lado de Joe Pesci, ele produziu uma cena de perseguição envolvente, porém hilária, que aterrorizou e levou o público às lágrimas. 2 anos depois, aos 35 anos, Stern reprisou o papel em Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York, 1992, consolidando sua interpretação atemporal do ladrão maluco, embora o público se lembre de seus gritos agudos e suas travessuras desajeitadas na vida real. Stern sofreu com lesões e dificuldades que poucos poderiam ter previsto. Daniel Jacob Stern nasceu em 28 de agosto de 1957 em Bethesda, Maryland, em uma família da classe trabalhadora. Seu pai trabalhava em serviços sociais e sua mãe administrava uma creche à primeira vista. Parecia um lar estável, mas no fundo Stern se sentia desamparado e constantemente preocupado com o futuro. Seu casamento também foi turbulento. Stern casou-se com Laura Matos em 1980 e juntos criaram 3 filhos, Henry, Sophie e Ella Marie. No entanto, a vida familiar estava longe do ideal. As pressões do trabalho, as constantes mudanças de papéis e a corrida constante para Hollywood frequentemente mantinham Stern longe de casa, aumentando a distância entre ele e os seus. Ele também passou por uma crise financeira após investir grandes somas durante o boom das .com, o que derrubou sua carreira e fortuna. Contas, brigas conjugais e a pressão pública frequentemente o levavam à beira do desespero. Stern admitiu certa vez que às vezes se sentia como Marv, desajeitado, um fracasso e alvo de ridículo do mundo. Hoje, Daniel Stern tem 68 anos. Depois de todo o caos, ele decidiu se retirar e encontrar paz em um rancho no sul da Califórnia, onde passa a maior parte do tempo com a família cuidando dos vinhedos e escrevendo. Seu patrimônio líquido é estimado em US 20 milhões, que inclui uma casa em Malibu, uma coleção de carros de luxo e um grande terreno na Califórnia. Devin Rattray, como Buzz McAllister. Aos 13 anos, Devin Rattray tornou-se um dos rostos inesquecíveis do cinema, interpretando Buzz McAllister, o irmão mais velho, arrogante e agressivo de Kevin, em Esqueceram de Mim, 1990. O adolescente, com sua aparência rude e falas sarcásticas, irritava e divertia o público ao mesmo tempo. Apenas 2 anos depois, aos 15 anos, ele retornou em Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York, 1992, consolidando mais uma vez seu lugar na memória do público como o icônico e irritante irmão mais velho. Mas enquanto o público ria a cada Natal, Devin entrou na vida adulta com sombras sombrias à sua espera. Devin D. Rattray nasceu em 11 de janeiro de 1977 na cidade de Nova York, em uma família de artistas cujos pais eram atores. Embora parecesse ter uma base sólida, sua infância não foi fácil.
Devin cresceu sendo constantemente comparado aos pais e com fortes expectativas de que também teria sucesso nos palcos e nas telas. Sua fama precoce lhe trouxe notoriedade, mas também o privou de uma infância tranquila. Enquanto outras crianças de sua idade tinham liberdade para brincar, ele era forçado a ficar diante da câmera, expressando emoções que ele imaginava não as suas. Essa pressão semeou as sementes do caos psicológico, transformando-o em um jovem impulsivo e volátil, ávido por provar seu valor. Essas lutas internas se intensificaram à medida que ele envelhecia. Em 2021, Devin ganhou as manchetes ao ser acusado de estrangular a ex-namorada em um quarto de hotel em Oklahoma após uma discussão. De acordo com os documentos, ele colocou a mão no pescoço dela e proferiu as palavras arrepiantes: "É assim que se morre." O caso levou a acusações criminais e a uma onda de críticas públicas. Mas a dor não parou por aí. Apenas um ano depois, em 2022, ele foi investigado pelo suposto estupro de uma amiga de longa data em 2017, após supostamente drogá-la e agredi-la sexualmente. Apesar de suas negativas, escândalos crescentes arrastaram sua carreira já decadente para o abismo e suas representações de violência e corrupção tornaram-se sinônimos. Seus papéis cômicos foram ofuscados por escândalos chocantes. Agora, aos 48 anos, Devin Ratray praticamente desapareceu de Hollywood. Ele vivia discretamente agarrado à pouca privacidade que lhe restava. Seu patrimônio líquido era estimado em US$ 400.000, quantia irrisória em comparação com outras estrelas de sua época. Ele possuía uma pequena casa em Los Angeles e alguns carros, mas suas chances de retornar ao topo estavam frustradas. Robert Blossom, como o velho Marley. Aos 66 anos, Robert Blossom tornou-se um rosto inesquecível na história do cinema por sua interpretação do velho Marley em Esqueceram de Mim, 1990. O velho solitário, inicialmente mal interpretado como aterrorizante, acabou emergindo como um herói silencioso, tocando e comovendo o público em todo o mundo. Em apenas algumas cenas curtas, Blossom construiu um personagem profundo, lembrando aos espectadores que por trás daqueles olhos tristes há sempre uma história não contada. Mas o que mais repercutiu nos espectadores foi o fato de que, na realidade, a vida de Blossom, interpretado por Robert, também era repleta de solidão e perda assustadoramente semelhante à do personagem que ele interpretava. Robert Scott Blossom nasceu em 25 de março de 1924 em New Haven, Connecticut. Cresceu em uma família católica da classe trabalhadora, mas sua infância foi marcada por tragédias desde cedo. Aos 4 anos, seu pai faleceu de doença cardíaca, deixando a família em uma situação difícil e instável. O trauma o deixou com um medo eterno de perda. Blossom buscou consolo no casamento, mas seus 2 casamentos, com Beverly Schmidt e depois com Marilyn Orshin, terminaram em desilusão e divórcio. Sua segunda esposa faleceu em 1982, deixando-o com uma dor que nunca o abandonou. Embora tivesse 2 filhos, Michael e Deborah, a diferença de gerações e sua natureza reservada tornaram o relacionamento deles frio. À medida que envelhecia, tornou-se cada vez mais retraído, levando uma vida reclusa e evitando a publicidade. Em 8 de julho de 2011, Robert Blossom faleceu aos 87 anos em uma casa de repouso na Califórnia, vítima de doença cerebrovascular. Ele faleceu discretamente, sem alarde ou aplausos, deixando apenas algumas lembranças pessoais e um modesto patrimônio líquido de cerca de $1 milhão.